Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa live nós vamos fazer uma demonstração de microbotox. Eu já conversei com vocês em outras lives sobre o procedimento, sobre como é feito a diluição, como a gente vai utilizar a toxina na hora da reconstituição. Já falei sobre a seringa, já falei sobre a técnica, de como é feita a reconstituição e hoje a gente vai falar sobre como é feito a aplicação de mesobotox, de microbotox na nossa modelo. Então sejam todos bem-vindos. Essas lives são maratonas de lives que estão preparando vocês para o nosso evento que acontecerá no dia 12/12. Então você que está nos acompanhando aí, não se esqueçam dessa data. Vamos entrando então, que logo a gente vai começando a live. Tudo certo? Estão me ouvindo? Já tem alguém online aí, Duda? Sim. Estão entrando? Hoje a gente vai fazer uma aplicação de microbotox. Então, o que é o microbotox? É uma hiperdiluição da toxina botulínica aplicado não intramuscular, mas no tecido mais superficial. Então, a gente vai fazer aqui uma aplicação no colo da minha paciente com a intenção de reduzir um pouquinho as linhas de expressão. A gente vai utilizar uma diluição convencional com soro fisiológico, mas a gente pode também utilizar algumas mesclas para hidratação também. Mas a gente vai fazer outras lives para falar sobre essas mesclas também. Então vamos lá. Tudo certo aí? Vou começar higienizando o local. Então vocês podem observar aqui, pode mostrar bem de pertinho, que a nossa modelo tem um pouquinho de flacidez na região e essa região também tem bastante linhas de expressão e as famosas manchinhas, né, que a gente acaba acontecendo com o passar dos anos pelo excesso do sol. A gente protege, cuida da face e acaba esquecendo um pouquinho dessa região. Então, a toxina botulínica vai ajudar bastante com essas linhas de expressão do local, mas essas manchinhas aqui a gente tem que estar fazendo outros tipos de procedimento também. Então, o microbotox a gente vai aplicar bem superficial, não temos a intenção de pegar a musculatura do platisma, levanta um pouquinho aqui. Então, a gente sabe que o músculo platisma, ele tem uma intersecção aqui no músculo masseter e ele vai descendo para toda a região. E assim como os outros músculos envelhecem, o músculo platisma também. Então, a gente pode estar aplicando toxina botulínica intramuscular no platisma, mas isso já é uma aplicação de toxina botulínica e a gente pode estar tratando o tecido também que está acima dessa musculatura, que é o que a gente vai fazer hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir mandando nos comentários também. Então, eu vou fazer aqui uma higienização com clorexidina. Hoje nós não vamos aplicar aqui na parte do pescoço, tá? A minha intenção é demonstrar essa região do colo. Em outra live a gente vai falar sobre essa aplicação da região do pescoço para vocês também. Tudo certo? E aí eu vou começar a fazer uma marcação, tá? Claro que aqui, se a gente for ver, ela já tem um grau mais elevado de flacidez, então se fosse mesmo para fazer, a gente ia fazer uma parte muito grande de aplicação. Mas eu vou focar mais nessa região do colo, tá? Para demonstrar a técnica para vocês. Então eu vou fazer uma marcação aqui do colo. Que é mais ou menos
assim, ó. Não vou aplicar na região do seio, do peito dela. Vou fazer uma linha de divisão. Estão me ouvindo bem? E aqui eu vou começar, ó, a fazer a minha marcação. Lembrando que a aplicação é em pápulas, tá? Não é aplicação intramuscular. A gente não tem a intenção de pegar a musculatura, e sim o tecido. Eu já tirei uma foto do antes dela e eu vou postar o resultado para vocês também depois de 15 dias. Então, vamos fazer aqui, onde a gente vai fazer as pápulas. Aqui será uma pápula, aqui outra. Então, lembrando que essa aplicação de microbotox tem a intenção de melhorar a qualidade das linhas de expressão do local, então, para tratar um pouquinho a flacidez. E a gente pode estar misturando essa diluição da toxina botulínica com vários tipos de mescla. Então, hoje a gente tem mescla de ácido hialurônico, mesobotox, tem vários tipos de mesclas que a gente vai estar falando para vocês também sobre, tá? Então, eu já fiz a marcação aqui, eu vou contar a quantidade de unidades que eu vou precisar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 18 pontinhos de aplicação. E agora, eu vou preparar a minha seringa. Então, eu vou utilizar uma seringa de 1 ml, tá? Uma seringa de aplicação de toxina. Mas essa seringa aqui, a gente consegue tirar a parte da agulha, tá? Lembra que eu já falei pra vocês que para fazer o microbotox, a gente vai utilizar uma agulhinha bem pequenininha. Se a gente utiliza uma agulha convencional, que é aquela agulha fixa, a gente corre o risco de atingir a musculatura. E não é isso que a gente quer. Então, eu vou retirar o produto com essa agulha maior. E para fazer a aplicação, eu vou utilizar essa outra agulhinha, que é um pouquinho menor, tá bom? Como que eu vou fazer a reconstituição? Então, aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Eu tenho a minha toxina que já foi reconstituída, tá? Então, essa toxina eu já utilizei e sobrou um pouquinho de produto na embalagem, tá? Então, eu vou pegar 10 unidades da minha toxina botulínica, eu vou retirar do frasco, então deixa eu higienizar aqui. Então, 10 unidades, vou colocar aqui até o númerozinho 10, tá? Lembrando que cada tracinho equivale a uma unidade, deixa eu ver como tá aparecendo aqui. Então, ó, até ali no tracinho do 10. Pode ser feita com qualquer marca de toxina, tá? Desde que ela esteja já diluída, reconstituída. Vai me falando aí se alguém pede alguma coisa, Duda. E ó, eu vou pegar 10 unidades da minha toxina. Vou só puxar um pouquinho mais, isso, pra tirar o vácuo.
10 unidades. Agora eu vou retirar e eu vou completar a minha seringa com soro fisiológico. Poderia substituir também com a mescla para fazer a minha mistura, mas hoje a gente vai fazer com o soro fisiológico mesmo. Então eu vou completar aqui o resto da seringa com soro fisiológico. Pronto, agora a gente tem uma hiperdiluição da toxina botulínica, tá? Agora a gente vai utilizar para fazer as aplicações, mas antes disso eu vou retirar essa agulha maior e eu vou fazer o encaixe dessa agulhinha menor para a gente fazer a aplicação. Então, olha a diferença do tamanho da agulha. Se a gente faz uma aplicação com essa agulha, a gente atinge a musculatura. Ou você pode fazer superficial com essa, porém a chance de ter erro é maior. Então é melhor você fazer já com uma agulhinha menor para não ter esse risco. E agora a gente vai trabalhar com as pápulas, tá? Então isso você tem que mostrar bem de pertinho, Duda. Eu vou só pegar um cadeirinho aqui pra sentar. E aí, pessoal, tudo certo? Estão me ouvindo bem? Alguma dúvida? Lembrando que a aplicação do Mesobotox a gente faz sempre num ângulo de 45 graus, tá? Então, bem lateralizado. Se a gente aplicar dessa forma, em algumas regiões, principalmente na face, na parte da testa, a gente atinge a musculatura também. E a nossa intenção não é essa. Então, é sempre lateralizando. E o que é a pápula? A pápula significa que você atingiu a camada correta. Se não forma aquela isquemia, é sinal de que você aplicou muito profundo. Então, vamos lá. Quanto de produto que eu vou aplicar por região? Vou aplicar 5 unidades por ponto. Ó, superficializei e vou aplicar. Pápula. Conseguiram ver ali, ó, que fica branquinho a aplicação? Isso significa que a gente aplicou. E se eu passar a mão aqui, ó, eu sinto o carocinho. Isso significa que a gente aplicou na camada correta. Sempre limpando o pontinho de aplicação. Tudo bem, Nelly? Tudo. A cozinha. Carol, perguntaram se o soro estava na temperatura ambiente. Essa toxina que eu utilizei, ela não precisa ficar armazenada na geladeira, então ela estava numa temperatura normal. Agora, se fosse uma toxina como Botox, na bota, aí precisa estar na mesma temperatura, tá? Como eu usei a Zeumin não precisa, e ela já estava diluída, ela não precisa, tá? Ficar na mesma temperatura. Não que ela não precisa, mas é uma toxina que não precisa ficar na geladeira. Consegue estar aparecendo bem, Duda? Uhum.
Então, vamos supor que vocês vão fazer uma mistura com a mescla. Você vai pegar a toxina já reconstituída e ao invés de você completar a seringa com o soro fisiológico, você vai utilizar a mescla, tá? A gente tem hoje a mescla que é mais comum, que a gente mais conhece, da Smart GR, da Smart. Paty, fala certinho ali, mas eu acho que é a Smart, se eu não me engano. Que é muito boa, e de ácido hialurônico também, que ajuda na hidratação. A aplicação para sudorese na mão, para sudorese nos pés, também é feito da mesma forma, tá? Então, a gente vai utilizar essa mesma agulha, também vamos fazer uma diluição, uma hiperdiluição, tá? Porque a intenção não é pegar a musculatura, e sim atingir as glândulas sebáceas. Nós vamos fazer uma live semana que vem também demonstrando a aplicação para sudorese. Vai ser bem bacana. E não percam... deixa eu só ligar agora aqui um pouquinho. Não percam nossa live do dia 12, que a gente vai estar fazendo o lançamento, pessoal. Não percam. Olha a papulazinha ali. Então, a toxina botulínica, ela não precisa ser vendida apenas de uma forma. A gente tem vários tipos de tratamento que a gente pode estar conciliando, tá? Então, tratar a linha de expressão do colo, pescoço, sudorese, face. Muitas vezes a pessoa tem um excesso de suor aqui atrás, na nuca. A gente pode estar aplicando suor no cabelo, tá? Então, às vezes a pessoa tá ali na menopausa, que tá com aquele calorão e que soa demais as mãos, os pés. A toxina ajuda muito, muito mesmo. Finalizei aqui, mas sobrou um pouquinho, eu vou aplicar só aqui na lateralzinha, uma papulazinha. Aproveitem, gente, para fazer perguntas. Alguma dúvida? Vou aproveitar que eu tô fazendo essa aula e eu vou aplicar em uma região também. Nossa modelo aqui, ela foi modelo no nosso curso, nas gravações do nosso curso. E aí, ela tem algumas linhas que eu acho bem interessante a gente conversar também, que são essas linhas aqui próxima à sobrancelha, que é bem no local que a gente não pode aplicar a toxina intramuscular para não ter aquele peso da pálpebra. Então, ela tem, né, um excesso de pálpebra e a gente precisa deixar um pouco mais livre, sem aplicação de toxina botulínica. Porém, a gente sabe que sempre nesses casos acaba ficando, ó, essas famosas ruguinhas de Wi-Fi. E a aplicação do Mesobotox também pode melhorar esse pontinho. Então, a gente melhora o aspecto dessas linhas de expressão. Então, como a gente já fez aqui a toxina
já tratamos bastante, já melhorou muito essa área. Eu vou fazer alguns pontinhos para demonstrar essa técnica para vocês também. Da mesma forma, eu só vou higienizar. Alguma dúvida, gente? A agulha que você utilizou, ela é de 4 centímetros? 4. 4 centímetros. Pode ser aplicado aqui abaixo dos olhos também. Acabou de dar uma queda na energia aqui. Se travar alguma coisa, me digam, tá? Dizem aí se tá tudo certo. Tudo certo? Será, Duda? Acredito que tá? Então, da mesma forma, pessoal, eu vou aspirar. Eu vou aspirar um pouquinho menos de toxina agora, porque é uma região um pouquinho menor. Então, eu vou aspirar só 5 unidades de toxina. Então, eu venho aqui e eu aspiro 5 unidades. Vou só aspirar um pouquinho mais para tirar o ar. Aí. E agora eu vou completar a minha seringa com o soro fisiológico. Vou colocar aqui, ó, 50 unidades. Então, 5 para 50. Meia seringa. Eu quero que vocês entendam que, independente da quantidade de soro fisiológico que vocês vão colocar na seringa, já está sendo uma hiperdiluição. Então, isso não conta a quantidade de soro. O que conta ali é a quantidade de unidades que vocês vão colocar de toxina e a quantidade de pontinhos que vocês vão fazer também no local. Então, como eu vou fazer um pouquinho menos de ponto aqui, não tem necessidade de eu encher a seringa de soro fisiológico, tá? Deixa eu dar mais uma limpadinha. Vira um pouquinho pra cá. A aplicação do mesmo jeito. Então, eu venho aqui, ó, bem superficial. E eu vou fazer as pápulas. Pode ser trabalhado com microagulhamento também, tá? Do outro lado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na live. Alguma dúvida? Prontinho.
Então, o microbotox vocês podem trabalhar em toda a região da face, desde que vocês não atingem a musculatura. Então, se fosse fazer uma toxina normal aqui, a gente não poderia aplicar no ângulo de 90 graus, porque a gente está numa zona de risco. Mas como é uma hiperdiluição, como é um ângulo de 45 graus, a gente vai tratar o tecido e não a musculatura, tá? Então, vamos supor que vocês fazem aqui uma toxina na lateral do orbicular e geralmente quando a gente paralisa essa região, acaba tendo um pouquinho de excesso de pele aqui na região dos olhos. Então, no dia do retoque, vocês podem estar vindo aqui com microbotox, fazendo alguns pontinhos para melhorar esse aspecto de craquelado da região. Então, é outra forma de aplicar o microbotox também. E podem estar aplicando na face completa, tanto com o Derma Roller, com o Derma Pen ou com as pápulas, tá? Que é feito intradérmico também. Então, a gente finalizou a técnica aqui. Lembrando que o nosso evento vai ser dia 12/12, já tá quase aí. E você que não tá seguindo o nosso perfil, já começa a seguir, porque vai ter muito conteúdo e muita live. Então, essa semana que vem, a gente vai estar quase todos os dias aí trazendo lives com muito conteúdo para vocês. E por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando pra gente também ali no direct, que a gente está aí à disposição para ajudar todas vocês. Um beijo e boa noite!